Afinal de contas, o que é o batismo com fogo? Bom, em Mateus capítulo 3, nós temos João Batista batizando as pessoas e falando que depois dele viria alguém que ele não seria nem digno de desatar as sandálias e ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele reconhece Jesus como essa pessoa que batiza com fogo. E algumas explicações e algumas formas de enxergar a Bíblia falam que esse batismo com fogo é como se fosse um revestimento especial, outras pessoas falam que é uma espécie de purificação e outras falam que não é nenhuma coisa nem outra e tentam explicar isso de uma outra forma. Bom, eu quero deixar claro que esse é um assunto que é legal de se conversar, mas não é assim fundamental para que você seja salvo, né? Então eu respeito as pessoas que pensam diferente e eu naturalmente espero o respeito das pessoas que pensam diferente de mim também aqui nos comentários, mas você tem todo o direito de discordar e expor o seu ponto de vista aqui. Mas vamos falar do que as linhas teológicas pensam a respeito desse batismo com fogo. O texto está em Mateus 3, versículo 11, e eu vou colocar aqui na tela, aqui no cantinho, para você acompanhar comigo, né? Então, o texto é esse aqui, versículo 11, eu vou grifar aqui para você ver. Aqui, ó, eu vos batizo com água. Aqui, aqui, ó. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, o movimento pentecostal, que eu acho que hoje deve ser a maioria, o pentecostal e o neopentecostal, eles fazem a leitura desse fogo como um fogo purificador ou como um fogo de uma espécie de segunda bênção, alguma espécie de unção especial que Deus dá através do Espírito Santo. E o argumento dos irmãos dessas igrejas é que na Bíblia o fogo ele tem várias formas de se manifestar, né? Então, por exemplo, existe fogo na Bíblia, a palavra fogo na Bíblia em alguns contextos significa condenação, juízo, o fogo do inferno, né? Em outros momentos na Bíblia o fogo significa purificação, como fogo, assim como o fogo refina o ouro. Em outros momentos o fogo é uma manifestação da aparição de Deus, por exemplo, o fogo da sarça ardente, né? Ela não se queimava, não era consumida. Então, a palavra fogo ela pode ter várias manifestações diferentes e isso vai depender um pouco do contexto em que está inserido. Quem diz que esse fogo aqui é uma espécie de segunda bênção, de unção especial do Espírito Santo, está dizendo que esse texto faz referência à vinda do Espírito Santo lá no texto de Atos 2, onde diz que os discípulos viram línguas repartidas como de fogo caindo sobre os apóstolos e conforme elas caíam, eles eram cheios do Espírito Santo e falavam em novas línguas e manifestavam esses sinais, né? É uma interpretação possível? Para muitas pessoas é sim, mas eu discordo dessa interpretação e eu quero te explicar por quê e eu quero te mostrar o motivo pelo qual eu não concordo com isso, tá? Primeiro que eu acho que é difícil você aplicar uma interpretação assim, ó, lá em Mateus 3 estava falando lá de Atos 2, lá na frente, e como que a gente faz essa ligação especificamente é que eu não consigo concordar. Então, vamos pensar na interpretação do contexto imediato. O que é o contexto imediato? É aquilo que a gente tem dentro do próprio texto, e para isso a gente vai ler alguns versículos anteriores. Então, lendo o versículo 7, aqui em cima, nós vamos ver o seguinte: vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, ele quem que disse? João Batista, né? Ele lhes disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Tá, esse é o tema do assunto. Por quê? Porque ele olha para os fariseus e saduceus e fala assim, quem falou que vocês podem fugir da ira vindoura? Isso é importante, porque esse é o assunto que ele vai tratar no próximo versículo. Ele vai começar a argumentar em cima de fugir da ira vindoura, certo? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Então a ira vindoura está em contraste aqui com o arrependimento. Então, se você quer fugir da ira vindoura, você tem que produzir frutos de arrependimento, é um contraste, né? E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode fazer suscitar filhos de Abraão. E agora o versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Tá, então a gente tem uma cena aqui, uma mini parábola, né? Já está posto o machado à raiz das árvores. Quer dizer, já está sendo cortada a árvore que não dá fruto, porque essa árvore aqui, ela está ligada com o fruto aqui em cima. Né? Ela não dá fruto de arrependimento. Então é uma árvore infrutífera, e a gente vai ver na pregação tanto de João Batista quanto de Jesus, esse apego com a figura da árvore e dos seus frutos, né? Do fruto de arrependimento. Então é absolutamente uma figura normal e conhecida. E ele vai falar que toda árvore que não produz bom fruto, o que é o bom fruto? O arrependimento, é cortada e lançada no fogo. O que é o fogo? A ira vindoura. Então a gente tem aqui a ira vindoura e o fogo, né? A grande prova disso está no próximo versículo, mas a gente vai pular ele porque a gente vai cercar esse versículo de contextos. Então vamos pular o 11 e vamos para o 12. Ele vai falar o seguinte: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Quer dizer, ele tem um campo e ele vai limpar essa eira. Como que ele vai limpar? Ele vai recolher o trigo no celeiro e vai queimar a palha em fogo inextinguível. Isso aqui é importante. Fogo inextinguível é uma alusão à condenação eterna, né? Então, se a gente pegar aqui o contexto de fogo no versículo 10, é condenação porque ele está ligado com a ira vindoura. No versículo 12, ele também é condenação, porque ele é fogo inextinguível. Agora, no versículo 11, como que você conseguiria enxergar que isso aqui é uma espécie de segunda bênção, de purificação? Então é assim, o machado está na raiz da árvore. Aquele que não produz bom fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Então, aqui o fogo é de condenação. Aqui embaixo, o fogo inextinguível é condenação. Esse fogo aqui do versículo 11, como que esse fogo aqui pode ser de bênção? Isso que para mim não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o contexto explica outra coisa. Se você for coerente com o significado da palavra fogo, no versículo 10 e no versículo 12, você vai ter o seguinte: o machado está à raiz das árvores e essas árvores vão ser cortadas e lançadas no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, porque no versículo anterior ele fala: toda árvore, pois, que não produz bom fruto. O que é o bom fruto? É o fruto de arrependimento. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar em outra cor aqui, eu vou colocar em azul. Ó, arrependimento é o bom fruto, é o mesmo do Espírito Santo e é o mesmo do trigo no celeiro. Ficou meio torto esse trigo no celeiro, né? Eu vou fazer de novo que eu sou nóia. Ficou torto de novo, não adiantou nada. Então a gente tem o arrependimento que está ligado com o bom fruto, que é aquela árvore que não produz o bom fruto. Qual que é o bom fruto? É o fruto de arrependimento. Ele vos batiza com água, mas vai vir aquele que vos batizará com o Espírito Santo, que é exatamente a ligação com o fruto de arrependimento, e a pá ele tem na mão, e ele vai limpar completamente a sua eira, e vai recolher o trigo no celeiro, ou seja, ele vem para coroar aqueles que têm frutos dignos de arrependimento com a salvação, mas queimará a palha com fogo inextinguível, que é o fogo da condenação. Então, é Jesus que vai separar a palha do trigo. É aquele que vai batizar com o Espírito Santo para a salvação e com fogo para a condenação. Eu entendo que em outros contextos a gente tem a figura do fogo
se tratando de outras coisas, de fato. Então, em Atos 2, você pode questionar o que significa exatamente Espírito Santo, a descida do Espírito Santo em forma de fogo, né? E essa teofania parece muito com a sarça ardente mesmo, no sentido de que, tipo, Deus se manifestou aos homens em forma de fogo. Eu entendo também que existem contextos em que o fogo, ele é um fogo de purificação, e eu concordo com isso, isso é absolutamente claro, biblicamente falando. Mas, se você olhar o contexto imediato desse texto, não me parece que João Batista está falando aqui da vinda do Espírito Santo dessa forma, né? Como alguém que vai te encher de dons e como se isso fosse o batismo com fogo, né? No contexto, o batismo com fogo me parece muito mais coerente entender como um fogo de condenação. Então, o machado está cortado à raiz das árvores, a árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo de condenação. Jesus vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo, e a explicação desse versículo é o próximo versículo. A pá ele tem na mão. Quem? Ele quem? Jesus. Aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão e ele vai limpar a eira. E ele vai guardar o trigo no celeiro, batismo com o Espírito Santo, salvação, e ele vai jogar a palha no fogo inextinguível, ou seja, batismo com fogo, né? Então é Jesus que faz as duas coisas. Não me parece lógico acreditar que Jesus, que a fé em Jesus não vai fazer as duas coisas, porque vai fazer sim. Jesus é aquele que faz a separação entre aquele que é da família e não, é a fé em Cristo que faz essa separação. Então o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, salvação e condenação, vem de fato por meio de Jesus, e era essa mensagem que João Batista estava querendo passar. Então eu entendo que você discorde disso, eu até entendo que aqui nos comentários possam ter algumas pessoas que vão discordar dessa interpretação, mas eu já vi outras interpretações diversas de gente muito boa, inclusive gente muito piedosa, mas eu sempre tendo a acreditar que as interpretações estão sendo feitas por um óculos de alguém que já quer dar um significado específico para o texto, porque já aprendeu isso dessa forma. Então, assim, eu aprendi desde criança que o batismo com fogo é um revestimento espiritual específico, um revestimento com o Espírito Santo, uma espécie de segunda bênção. Se quando eu leio o texto eu não abrir mão desse pressuposto, dificilmente eu vou conseguir interpretar o texto da maneira correta. Então, para mim, trazer essa interpretação de fogo como segunda bênção é olhar um pouco para o texto com essa vontade de imprimir um significado ao texto, um significado que não faz sentido. Não faria sentido ele falar condenação, bênção, condenação, usando a mesma palavra. Né? É a mesma coisa de eu falar, eu comi uma manga e essa manga estava muito doce. Essa manga era maravilhosa. A manga estava extremamente madura. São 3 frases. A do meio fala de uma manga de camiseta. Não faz sentido, entende? Então, a manga estava doce, comida. A manga estava maravilhosa, comida. Essa manga era muito boa, manga de camisa. Não faz sentido, sabe? No contexto tem que ser comida, né? A não ser que o contexto indique claramente outra coisa, o que eu acho que não é o caso. Então, me fala aqui nos comentários o que você achou dessa lição, né? Dessa interpretação, dessa forma de enxergar o texto. Eu sei que tem muita gente que já viu essa explicação em outros lugares, mas eu acho que é importante porque explicar o texto de maneira que você tire o significado do próprio texto, ao invés de você tentar enfiar um significado no texto, para mim, como teólogo, é extremamente importante. E se você gosta desse tipo de estudo, eu recomendo que você clique no link que está aqui na descrição. É a comunidade Conheça Sua Fé. Nessa comunidade eu compartilho os meus estudos teológicos e bíblicos relacionados a assuntos diversos, inclusive devocionais e estudos expositivos e mensagens sobre vários textos diferentes. Tudo isso por R$ 9,90 por mês. Então é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.